Olá, frágil trégua entre Israel e o movimento de resistência islâmica, o Hamas, na faixa de Gaza, esteve em risco nesta terça-feira, 53º dia de guerra e o 5º dia de trégua. 3 bombas explodiram perto de soldados israelenses em 2 lugares diferentes. O Hamas acusou Israel de atacar primeiro. Os Estados Unidos, o Catar e o Egito estão fazendo um esforço para tentar convencer Israel a prorrogar a trégua na guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Um jornal egípcio noticiou que houve o acordo para prorrogar a trégua por mais 2 dias, mas até agora isso não foi confirmado oficialmente nem Israel nem pelo Catar, que negocia pelo Hamas. Mais 10 reféns israelenses e 2 tailandeses e 30 mulheres e menores palestinos presos em Israel foram libertados nesta terça-feira. Israel já recebeu a lista dos 10 reféns a serem soltos nesta quarta-feira. O último dia da trégua eram 4, foram prorrogados para 6. Desde o início da trégua, na sexta-feira passada, os terroristas libertaram 81 reféns, 160 israelenses, 19 tailandeses, um filipino e um russo israelense. Israel soltou 180 prisioneiros palestinos. O Hamas quer manter a trégua e começar a negociar a libertação dos militares israelenses sequestrados no ataque terrorista de 7 de outubro, quando mais de 1.200 israelenses e estrangeiros foram mortos e 240 sequestrados. Israel considera todos os homens adultos soldados em potencial das forças de defesa de Israel. Israel se nega a discutir a libertação de soldados enquanto não forem soltas todas as mulheres, menores e idosos sequestrados. Antes de entregar os reféns, o Hamas e a Jihad Islâmica para a libertação da Palestina, o segundo maior grupo armado e terrorista de Gaza, foram 5 grupos além do Hamas que atacaram Israel. Esses 2 fizeram uma parada militar em Khan Yunis, no sul do território palestino, para reafirmar a sua união e a determinação de continuar lutando, Hamas e a Jihad Islâmica. O Ministério do Exterior do Catar defendeu a extensão da trégua como caminho para um cessar-fogo duradouro e o fim da guerra. O presidente dos Estados Unidos também quer prorrogar a trégua. Joe Biden advertiu Israel de que continuar a guerra como antes e massacrar outros milhares de palestinos é fazer o jogo do Hamas, que se coloca em posição de vítima e se apresenta como legítimo representante do povo palestino, o que não é. Não tem mandato para isso, não há eleições nos territórios palestinos desde 25 de janeiro de 2006. A maioria da população da faixa de Gaza, a metade, tem até 19 anos. Biden pressiona Israel a evitar um novo deslocamento forçado em massa de palestinos. Cerca de 77% da população de Gaza, 1.700.000 pessoas, fugiram de casa para escapar da guerra, a maioria porque Israel pediu para os civis saírem do norte da faixa de Gaza, que seria uma zona de guerra, e é uma zona de guerra hoje. Os Estados Unidos querem que essas pessoas sejam colocadas em locais seguros quando Israel avançar rumo ao sul. Até agora, o total de mortes na faixa de Gaza é de cerca de 15.000 palestinos, dos quais mais de 6.100 crianças. Uma grande ofensiva terrestre para tomar o sul de Gaza, com tantos palestinos deslocados, pode causar uma tragédia ainda maior, sobretudo porque os milicianos do Hamas recuaram numa manobra defensiva para evitar o confronto direto com Israel, que é uma força muito mais poderosa, e não terão mais para onde fugir, terão de lutar pela vida. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirma que não há esconderijo, abrigo ou refúgio para os assassinos do Hamas. Estamos determinados a voltar ao campo de batalha e aprofundar nossas conquistas, acrescentou o porta-voz militar israelense, o contra-almirante Daniel Hagari. Israel quer eliminar o Hamas, mas isso é difícil se não for impossível. O Hamas é um movimento social, tem suas obras sociais, um partido político e uma milícia. Pode-se acabar com a máquina militar, mas não se mata uma ideia, ela pode ser superada ou ultrapassada. Abandonada com a violência da guerra e o número de mortes, não faltarão voluntários do martírio dispostos a morrer por Alá ou pela causa na luta contra Israel.
E o Irã vai financiar e armar qualquer grupo rebelde que ocupe o lugar do Hamas, se este desaparecer. O exército de Israel proibiu os palestinos de irem para o norte da faixa de Gaza, só permite que vão para o sul e para a estrada principal, que une norte e sul, a Salah al-Din, pelo centro da faixa de Gaza. O caminho pela beira-mar está bloqueado, do outro lado, junto à fronteira de Israel, ninguém pode se aproximar a menos de 1 quilômetro da fronteira. Os ministros do exterior do Grupo dos Sete, que reúne as maiores potências industriais do Ocidente e o Japão, fizeram um apelo aos rebeldes hutis, xiitas, zaiditas, apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen, que sequestraram um navio petroleiro britânico de uma empresa ligada a Israel. Os ministros do G7 pedem a libertação dos tripulantes do navio Galaxy Leader. Desde o início da guerra, os hutis são uma das milícias ligadas ao Irã que atacam alvos de Israel e dos Estados Unidos, ao lado do Hamas, do Hezbollah, e de milícias sírias e iraquianas que atacaram mais de 70 vezes bases norte-americanas na Síria e no Iraque. Mas esses ataques pararam desde a trégua, assim como pararam os ataques do Hezbollah no norte de Israel. O Programa Mundial de Alimentos da ONU voltou a alertar para o risco de fome em massa em Gaza e pediu um aumento da ajuda humanitária. A Organização Mundial da Saúde teme a proliferação de doenças contagiosas. Houve um aumento de 45 vezes o número de casos de diarreia em crianças por causa da falta de água. O Natal em Belém, onde nasceu Jesus Cristo, está cancelado. A cidade fica numa área da Cisjordânia sob controle palestino. Na semana passada, os líderes cristãos palestinos decidiram que não vai haver festa de Natal neste ano, em solidariedade aos palestinos da faixa de Gaza. Não vai haver iluminação de Natal, nem árvores decoradas na Praça da Manjedoura e na frente da Igreja da Natividade. Pelo menos não enquanto houver guerra, bombardeios, mortes, destruição de casas e uma crise humanitária crescente na faixa de Gaza. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Thread, no Face. Eu colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é a paz em hebraico, Salam Aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Tchau, até mais.